A cozinha é a minha vida e a minha paixão. Nos meus restaurantes, todos os dias trabalhamos para encontrar as melhores combinações. Umas bem prováveis, outras mais improváveis. As possibilidades são infinitas. Sou José Vilés, fique comigo e aprenda a combinar como ele. Olá, sou o José Vilés e bem-vindo a mais um Combinações Improváveis. Hoje o tema é um tema que para mim é especialmente querido, os ovos. De facto, os ovos são muito versáteis na cozinha e para a combinação mais provável vamos preparar uma receita que eu diria que é bem clássica, com aqui um pequeno twist. Nós vamos fazer uns ovos mexidos com farinheira, mas que na verdade são ovos mexidos com espargos e farinheira e que utilizamos também um pouco de xalota. Os ovos entre clara e gema, a clara tem menos sabor, a gema tem mais sabor, mais gordura e aqui o espargo vai ajudar a cortar essa gordura. A xalota vai dar também um ponto um bocadinho mais suave, um bocadinho mais doce, vai ajudar a temperar. Já tenho aqui uma farinheira cozida, a própria água da farinheira muitas vezes pode ser utilizada e vou retirá-la então da tripa, dar um corte todo o comprimento e passar para uma taça só o interior. Mas são centenas as receitas que existem com ovos. Neste caso vamos fazer os ovos mexidos com alguns truques. Eu normalmente quando faço ovos mexidos, só ovos mexidos, gosto de utilizar manteiga, gosto de emulsionar a manteiga nos ovos. Aqui, como já temos a gordura da farinheira, não vamos utilizar manteiga, vamos utilizar apenas um bocadinho de azeite, um azeite virgem extra, para refogar ligeiramente a xalota e depois os espargos. Eu os espargos já os descasquei, eu vou cortá-los umas lâminas finas, não os cozi porque eu quero sentir também o trincar. E quando falamos então nas combinações e que falamos dos sabores, das intensidades de sabores, dos ácidos, dos amargos, dos doces, dos salgados, falamos também em texturas. Gosto de reforçar sempre isto. A cozinha é mais do que o sabor, apesar do sabor ser o mais importante, a textura é muito importante, as temperaturas são muito importantes. Vou deixar aqui a parte das cabeças à parte e laminar o restante do espargo. Vou então colocar um fiozinho de azeite, muito pouco, é só para começar a saltear a xalota e os espargos. E a xalota também vou cozinhá-la muito pouco, vou suavizá-la só ligeiramente para depois sentir também o crocante quando estiver a comer os ovos mexidos. Vou fazer 8 ovos, tenho aqui já abri, adiantei o trabalho, abri já 6, com este 7. Atenção, um pormenor, vamos abrir os ovos aqui, superfície plana, não vamos usar uma esquina, senão vai penetrar demasiada casca para o interior e pode contaminar os ovos. Vou já juntar os espargos. Junto os espargos, já ouvimos a frigideira a estalar a xalota. Os espargos vamos praticamente só aquecê-los. Como disse, quero sentir o crocante, quero sentir a textura. Junto agora então a farinheira e vamos tentar envolver a farinheira, desfazê-la para não ficar numa bola, juntamente com os espargos. Envolvo bem então a farinheira, mais um pouco. A farinheira é de facto um enchido muito apreciado em Portugal, mas é um enchido muito intenso. Aqui esta ligação com os ovos
vai fazer com que os ovos vão amaciar a intensidade da farinheira e vamos conseguir comer uma maior quantidade, não de farinheira em si, mas um preparado que tenha sempre sabor a farinheira, porque o sabor intenso da farinheira vai diluir com os espargos e com os ovos. Vou bater então os ovos. Muita atenção depois a temperar estes ovos mexidos, porque a farinheira já tem bastante sal. Vamos corrigir os temperos mais no final. Vamos juntar então os ovos mexidos. A frigideira não deve estar demasiado quente quando estivermos a juntar os ovos. E vamos agora mexendo. Existem muitas técnicas para fazer ovos mexidos e principalmente existem muitos gostos diferentes de como os comer. Eu gosto deles com alguns farrapos, apesar de estarem cremosos. E um truque para fazer os ovos é ir afastando também da zona de calor, ir mexendo, ir colocando, buscando mais calor, afastando. Obviamente que há sempre um calor residual ainda na frigideira. Vou juntar um pouco de pimenta. E aqui, com alguma paciência, com muito carinho e algum jeito também, vamos mexendo até os ovos estarem na textura que queremos. Importante também ter, tanto a frigideira ou o tacho, onde resolverem fazer, fundo antiaderente e que seja largo, senão torna-se muito difícil desfazer os ovos mexidos. Tenho o prato, vamos prontos a servir e assim, quando passarmos a colher, vimos uma textura de risoto, está cremoso. Esta é a textura que eu gosto nos ovos mexidos. Dependendo da intensidade também de farinheira que queiram, mais ou menos suave, podem acrescentar mais ou menos farinheira. Pimenta. Completamente crus estas cabeças, vão dar textura, vão dar sabor. E um fio de azeite. E terminamos assim a primeira receita deste Combinações Improváveis, onde o tema são os ovos com uns ovos mexidos com espargos e farinheira. Aqui uma sugestão de acompanhamento deste petisco, umas azeitonas galegas marinadas, pão alentejano e um queijinho. E seguimos para a combinação improvável do programa de hoje, o programa dos ovos, que é um crème brûlée de foie gras. Sim, à partida de facto parece bem improvável, mas se pensarmos depois dos elementos que compõem este crème brûlée, não é mais do que um royal de foie gras, ou pelo menos uma receita parecida com um royal de foie gras, que é um pudim cozido a 120 graus no forno em banho-maria. O foie gras normalmente ou se come de pato ou de ganso. O foie gras de pato tem um sabor mais intenso, mas que desaparece mais rapidamente. O foie gras de ganso é um sabor mais suave, mas que permanece depois na boca quando estamos a comer. É a grande diferença. O foie gras de ganso é mais caro do que o de pato. Para este tipo de preparações eu até gosto mais de utilizar o de pato. Temos então, vamos fazer aqui uma revisão de ingredientes. O foie gras, vinho do Porto, leite, natas, gema de ovo, temperos, sal e pimenta, e depois vamos queimar com um pouco de açúcar demerara. Vamos colocar tudo para triturar. O foie gras pode ir inteiro ou podemos cortá-lo
assim aos bocados. Podemos retirar os principais veios, sendo que depois passamos também tudo por um passador de rede. As natas, o leite, e a gema de ovo. A função da gema de ovo é prender, vai cozinhar, vai prender como um pudim quando estiver a cozer no forno. O vinho do Porto, que também se usa, por exemplo, num pudim abate de periscos, usa-se também muitas vezes a combinar com o foie gras. Tem aqui uma adstringência, uma doçura e também uma acidez que liga muito bem com o foie e vai entrar aqui para temperar. Pimenta, sal, depois corrigimos no final os temperos. E vamos começar primeiro a triturar mais devagar, para depois aumentar um bocadinho a velocidade. Vamos triturar agora com mais força, é uma questão de segundos para ficar mesmo bem liso. E já está, mesmo na textura certa, vou só provar como é que estamos de temperos, sal e pimenta. Um pouco mais de sal, um pouco mais de pimenta. Isto seria mais servido como uma entrada, é como ele vai melhor. E está perfeito. Como veem aqui a grande diferença, pronto, para um creme brulee não tem açúcar. E quando apresentamos num jantar de entrada um creme brulee de foie gras, vamos surpreender muita gente. Tenho aqui a taça, como disse, vou passar por um passador de rede fino. É importante também depois livrarmos um bocadinho desta espuma que forma de estar a bater, da inserção de ar quando estamos a triturar, para conseguirmos uma textura mais homogénea quando estiver a cozinhar. Grande parte da espuma fica logo aqui no passador e o restante que passou vou então retirar com a ajuda de uma colher. Vamos colocar nas taças. Não vamos encher muito. Isto tem uma grande vantagem, por exemplo, quando queremos fazer para um jantar em casa para receber amigos. Podemos antecipar todo este processo e até devemos, é sempre bom. Somos, juntamente com a Espanha, os únicos países onde a palavra comer quer dizer comer com, por isso implica já a partilha. E já aqueci aqui a água que vamos utilizar para cozer em banho-maria. Num jarro elétrico, a água é melhor que entre quente para não demorar tanto tempo a chegar à temperatura desejada. O forno está pré-aquecido a 120 graus. Colocamos então o tabuleiro com os cremes e agora sim colocamos a água. Enchemos então até cerca de 50% da altura das taças, 120 graus, 20 minutos aproximadamente, depende da potência do seu forno, depende se tem ou não ventilação. Vamos esperar então que coisa, mas tenho a certeza que vão ficar maravilhosos. Passaram os 20 minutos, vamos retirar então o creme brulee do forno e atenção que temos o banho-maria, por isso o tabuleiro está pesado. Vamos retirar as taças, está muito quente, não tendo umas mãos tão calejadas, sugiro que utilizem um pano. Nós vamos precisar de arrefecer por completo o creme brulee antes de queimar, por isso vamos deixar um pouco cá fora para começar a atingir uma temperatura possível de ir para o frigorífico, para não estragar o frigorífico, e depois vamos mesmo colocar no frigorífico e deixar arrefecer para depois caramelizar com o açúcar demerara.
E já deixámos cerca de 2 horas no frigorífico, estão completamente frios, prontos para serem finalizados. E agora na finalização vai de facto começar a parecer realmente como um crème brûlée. Temos o açúcar demerara, vamos polvilhar a toda a volta para ficar aqui com uma crosta crocante. O maçarico estamos a caramelizar o açúcar. Mesmo estas zonas mais queimadas vão-nos dar um travozinho amargo que vai ligar bem com o foie gras. E já está, finalizamos agora com umas pedrinhas de flor de sal para disparar as notas salgadas quando estivermos a comer. Pimenta não vou acrescentar mais, já tem. Dou aqui um toque cítrico com raspas de lima. Já está, pode comer à colherada, pode comer com umas maravilhosas tostas caseiras, uma receita muito rápida das tostas. Corta o pão bem fininho, azeite, sal, pimenta, forno, 180 graus para ficarem assim bem douradas. E terminamos então a receita improvável do tema de hoje. Ainda se lembram o que eram? Isso mesmo, ovos. Receita improvável com ovos, um crème brûlée de foie gras. E chegamos então à combinação mais infantil com ovos. E esta receita é bem divertida e principalmente a maneira como podemos servir e comer. Por isso, criançada, animem-se. Vamos começar a fazer uns ovos mexidos com batatas fritas, fiambre e tomatinhos com sabor a ketchup. Vou começar por fazer a calda de açúcar para fazer o ketchup, ou o tomate com sabor a ketchup. Peguei já em tomate de cereja, escaldei, primeiro fiz um ligeiro corte em cruz para retirar melhor a pele, escaldei, arrefeci em água com gelo, retirei a pele. Tenho aqui separado várias especiarias, cardamomo, cravinho, pimenta, canela, tenho aqui também, mas não vou esmigalhar, e vou aqui bater um bocado para libertar os sabores, para fazer depois esta preparação, uma calda de açúcar com o sabor destas especiarias e com vinagre. Vou aquecer um pouco o tacho, vou até, antes de juntar água, puxar ou aquecer um pouco as especiarias para começarem logo a largar os aromas. Com canela, está aqui 2 paus de canela. Vou juntar então vinagre de vinho tinto, um pouco de água e o açúcar demerara. Vamos deixar levantar a fervura, baixar o lume, fazer uma infusão com as especiarias e com o toque avinagrado. Enquanto aquecemos, vamos começar a preparar os ovos. E agora sim, como não vamos acrescentar nada aos ovos mexidos, nem farinheira, nem espargos, como fizemos na primeira receita de hoje, vamos cozinhá-los com manteiga. E esta tarefa na cozinha com as crianças, a separar também os ovos ou a abrir os ovos, é muito divertido. Umas varas para os bater. Não vamos colocar sal, vamos pôr só um bocadinho, nada de pimenta, porque é para servir com as batatas fritas que já estão salgadas, batatas fritas de pacote. Vou colocar um pouco de manteiga numa frigideira, aqui enlumbando,
porque enquanto a manteiga vai derretendo, os ovos vão sendo cozinhados e emulsionados na manteiga. E vou colocar os tomatinhos já pelados, escaldados, estão crus, numa travessa mais plana para quando colocar a calda eles começarem a embeber este sabor. E com um passador de rede vou aproveitar mesmo só o líquido, não as especiarias, colocar aqui para temperar o tomate. Como veem, muito rápido, e deixar aqui, enquanto preparamos o resto da receita, deixamos o tomate aqui a arrefecer, vai absorvendo estes sabores. Vou só cortar já o fiambre na juliana grossa. E vou começar já a cozinhar os ovos. E a manteiga aqui não está a fritar, está ainda a uma temperatura baixa, vai começar a emulsionar com os ovos, que, como disse, não vou acrescentar sal, só um pouco de pimenta. Nem vou abusar da pimenta, estamos aqui a direcionar para os mais novos. Porque aqui vamos buscar sal ao fiambre, às batatas fritas e ao queijo, que ainda não tinha falado. Queijo mussarela de Pisa, isto depois é para comer à frente da televisão, se os pais deixarem, um jantar de domingo em família. Vou baixar aqui um pouco o lume. Enquanto isso vou preparar então os pacotes de batatas fritas. Vou vazá-los, cerca de 40%, e estas depois ficam para os pais pescarem. E vamos preparar então, não o nosso prato, mas sim o nosso pacote. Isso mesmo, já perceberam, vamos comer daqui de dentro do pacote. Esta preparação de batatas fritas com ovos mexidos, fiambre e tomatinhos, cereja com sabor a ketchup. E os ovos mexidos estão praticamente prontos. Vamos começar a empacotar. Deixo aqui com o calor residual a acabarem. Estamos aqui o fiambre. Vamos abanar bem para se misturar já com as batatas. Tomatinho, cereja com sabores a ketchup. Vamos escorrer. Não vamos deixar que a calda de açúcar, que o líquido com especiarias entre nos pacotes, não vai amolecer as batatas. E vamos finalizar os ovos mexidos, bem quentes. Agora começam sim a fundir com os sabores. Vamos colocar ainda depois por cima o queijo, que vai começar a derreter com os ovos. E criamos aqui camadas de temperaturas, sabores, texturas diferentes. E a finalizar então com o queijo. Terminamos assim a combinação infantil de hoje e com ela também terminamos as combinações improváveis de hoje, onde o tema são os ovos, aqui com este pacote de batatas fritas, ovos mexidos, fiambre e tomate cereja com sabor a ketchup, e não podia faltar um toque de queijo mussarela.